Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês sobre uma saída já confirmada aí no Leão Azul Paraense, outra que pode acontecer aí nos próximos dias do elenco azulino que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Fala também sobre jogador de Série A que chegou a interessar o Leão Azul também para a sequência da temporada. Falar sobre a procura para os ingressos do jogo contra a equipe do Criciúma nesta quinta-feira, decisão aí pela Série B, e falar também sobre as reformas que estão acontecendo no Ban Parabainão, especialmente no departamento de futebol. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. É só clicar no botão gostei, a meta de likes mais uma vez para este vídeo é de 1000. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês sobre a baixa procura dos ingressos para o jogo de amanhã do Clube do Remo contra a equipe do Criciúma. Jogo muito importante, jogo de 6 pontos aí, mas o torcedor remista não está muito interessado neste jogo aí. Poucos ingressos sendo vendidos, né? Pouco mais de 1.500 até ontem à noite aí, segundo divulgado lá pelo canal Meu Poderoso Leão, do Jorge Filho. E isso é um reflexo, né, gente, da insatisfação do torcedor do Remo com a atual comissão técnica, especialmente nos jogos em Belém do Pará, né? Se em casa o Remo tivesse fazendo a sua parte, tivesse vencido, por exemplo, o Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto, neste retorno já da Série B, com certeza amanhã nós teríamos um público muito bom. Além dessa questão aí do Remo estar com problema na era Antônio Oliveira de vencer em casa, tem a questão do horário também, né? 9h30 da noite, numa quinta-feira. Tem gente que trabalha na sexta pela manhã cedo, então complica. Para algumas pessoas a logística é complicada realmente, né? Quando chega nesse horário. Assim como também é complicado no horário das 19 horas. Então a galera não está se interessando tanto. Acredito que amanhã o pessoal vai se animar mais. Geralmente em cima da hora o pessoal se anima, né? Acredito no público amanhã entre 10, 15, 20 mil torcedores no máximo, tá? Neste jogo contra a equipe do Criciúma. Por essa falta de confiança realmente do Remo, do Antônio Oliveira, especialmente jogando em Belém. Mas independente disso, independente da quantidade de torcedores na arquibancada, o Remo tem que fazer a sua parte e vencer a equipe do Criciúma amanhã no Mangueirão, sem dúvida alguma. Jogo de 6 pontos, jogo esse que o Remo conquistando uma vitória, ele chega ao G4 da competição. Só depende dele jogando em casa, e a gente vai conversar bastante ainda sobre esse confronto. O Remo que está aí se preparando, né, no Ban Parabainão para este duelo. O Criciúma já está em Belém, chegou ontem à noite aqui à capital paraense, e também é um adversário bem complicado aí na Série B, mas o Remo tem a obrigação do resultado positivo. Bom, falando em Baenão, vocês acompanharam ontem, né, nas redes sociais do Chaves Gemista, também as páginas e a própria imprensa divulgando aí como estão ficando, né, as obras ali do departamento de futebol do Clube do Remo, as salas ali administrativas, sala de treinador, né, departamento de análise, enfim. Uma reforma bem interessante, né, de como está ficando. Recentemente, o executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, postou uns vídeos aí mostrando essas obras. Quando rolou aquela coletiva do Marcos Braz com a imprensa, a gente teve acesso para visitar essas obras. Estava ainda muito cru, né, mas ontem à tarde foram divulgadas essas fotos e a gente vê que as obras estão bem adiantadas, pelo menos nesse departamento de futebol na área administrativa. A gente torce para que o Baenão como um todo siga recebendo essas melhorias, até para poder receber as partidas do Remo na Série B futuramente, né? Assim como também futuramente o Remo possa fazer os investimentos lá no seu centro de treinamentos, para que saia do papel finalmente as obras por lá também, e o Remo possa também estar treinando no seu CT que fica lá em Outeiro. Então
Foi bem interessante, né? Deixou o Fenômeno Azul assim bem satisfeito essas obras que estão acontecendo, essas melhorias no Baenão, que tem um espaço interessante ali sim para fazer essas reformas e que precisa de toda esta atenção. Bom, agora eu vou falar com vocês aqui sobre as movimentações de mercado. O que um 8-0 do Flamengo em cima do Vitória teria a ver com a gente, né? Impressionante. Para quem assistiu esse jogo na última terça-feira, na última segunda-feira, na verdade, né? O jogo em que o Flamengo goleou o Vitória por 8-0. Quem iria imaginar que isso iria, de uma certa forma, afetar o Leão Azul, né? Pois bem, o zagueiro Camutanga, que pertence ao Vitória e que estava emprestado ao Clube do Remo, está retornando lá para o Leão da Barra. Tinha uma cláusula contratual de que o Vitória poderia acionar novamente o Camutanga quando quisesse. E detalhe, sem o Remo ganhar nada, tá? Hoje eu verifiquei essa informação e o Remo não vai receber nada em relação a esse empréstimo aí do Camutanga. Ou seja, o Vitória simplesmente pede de volta, o jogador volta lá para Salvador para ajudar o Vitória, que está numa crise desgraçada por lá, demitiu o treinador. O Camutanga é um jogador que a torcida do Vitória nem queria que saísse de lá. Quando o Camutanga foi emprestado para o Remo, muitos torcedores do Vitória reclamaram. E eu falei para vocês aqui no canal, se o Camutanga no Remo conseguir jogar metade do que ele jogou no Vitória, do que ele jogou no Náutico, ele vai ser um zagueiraço. E realmente estava jogando muito bem aí no Clube do Remo. No último jogo ficou de fora, né? Acredito que por uma indisposição. Quem jogou foi o Klaus. Mas o Camutanga vinha sendo o titular absoluto, junto com o Marcelo Rangel ali. Eram os jogadores que estavam mais se destacando no setor defensivo. E vai ser uma baixa e tanto para o elenco do Remo essa saída do Camutanga. Inclusive, segundo o jornalista Magno Fernandes, o Camutanga nem queria deixar o Baianão, ele queria ficar aqui no Remo. Já tinha se adaptado a Belém, né, ele e a sua família. E, lamentavelmente, vai voltar lá para o Vitória. A torcida do Vitória está comemorando muito. A situação do Vitória é dramática na Série A, se eu não me engano, só tem 2 vitórias na competição. Candidatíssimo ao rebaixamento. E o Camutanga retorna para lá. Ele chegou no Remo desacreditado, depois de uma lesão aí no joelho, mas conseguiu se recuperar aqui, voltar a ter aquele bom futebol. Mas, infelizmente, por essa cláusula contratual que foi feita ainda na época do Sérgio Papelim, ele retorna lá para o Vitória e vai ser uma perda e tanto para o Clube do Remo, sem dúvida alguma. O jornalista Nelson Torres informou no seu Twitter que o Remo não pretende contratar mais zagueiros, tá? Até porque recentemente chegou o Christian Tassano, uruguaio, que veio lá do futebol português e ainda nem estreou. Tem o William Klaus, tem Reinaldo, tem o próprio Kaique. O Remo não deve ir ao mercado mais nessa janela de contratações para reforçar o sistema defensivo, tá, pessoal? Saída do Camutanga, o Remo não deve ir ao mercado e em busca de mais zagueiros. Queria muito que vocês comentassem o que vocês acharam dessa saída do Camutanga. Para mim é uma perda gigantesca. E também se o Remo precisa ou não de zagueiros, na opinião aí de vocês que acompanham aqui o canal. Bom, outro jogador que pode sair do Clube do Remo, segundo as informações também da imprensa, né, do Magno Fernandes, saiu também no perfil do Mundo Azulino, é o lateral esquerdo Sávio. O Sávio teria sido um pedido aí do Daniel Paulista para ir ao Sport jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Sávio tem uma multa rescisória com o Clube do Remo, no valor de R$100 mil. Segundo as informações também do Nelson Torres, o Sport não queria pagar, não quer pagar essa multa, né? Queria ali meio que levar o jogador de graça. E tem essa multa, né? Essa cláusula no contrato, por conta da multa rescisória, o Sport teria que pagar ao Remo essa multa para levar o Sávio. Lembram-se quando eu falei aqui no canal, algumas semanas atrás, que o Remo precisava contratar um lateral? O Remo só tinha Alan Rodrigues, que é um jogador que vive no departamento médico, e o Sávio, que oscila bastante, né, entre bons e jogos ruins. Pois é, agora o Remo mais do que nunca, mesmo com essa ameaça do Sávio deixar o Baianão, ele precisa, na minha opinião, ainda contratar um lateral esquerdo, né? Alguns torcedores do Remo meio que estão querendo que o Sávio saia por conta das atuações ruins, mas lembrando que o Alan Rodrigues é outro jogador que sempre tem problema físico, né? Inclusive estava aí desfalcando o Clube do Remo no último jogo por conta de problema físico. Ficou de fora desse jogo, ficou em Belém fazendo exames, iniciando a sua recuperação. Também deve ficar de fora do jogo contra a equipe do Criciúma por conta dessa lesão. Então fica aí esse questionamento. A diretoria ainda vai, através do Marcos Braz, aí, contratar um lateral esquerdo? Na minha opinião, precisa, né? E vamos aguardar.
repito, o Sávio, para sair do Remo, precisa pagar essa multa rescisória aí no valor de 100 mil reais. O Sport também teria, né, oferecido jogadores ao clube do Remo ali em troca, né, do Sávio. E também chegou a informação através do Nelson Torres de que o Remo teria, né, feito uma proposta pelo atacante português centroavante Gonçalo Paciência, que estava jogando a Série A pela equipe do Sport, está deixando o Sport Recife, né? Foi uma reformulação que o Sport fez também por lá. Ele não vai mais fazer parte dos planos do Sport. Só que o Gonçalo Paciência não quer jogar a Série B. Ele quer ir para a Série A ou quem sabe voltar para Portugal, segundo as informações que a gente conseguiu colher. E é um jogador que lá no Sport, pelo menos, foi muito criticado pela torcida. Era um jogador que ganhava muito, entregava pouco. E a galera meio que estava criticando. Ou seja, se estava caro para o Sport jogando a Série A, para o Remo, pelos números que ele não teve no Sport, seria um jogador caro também. Mas, segundo essas informações, o jogador já teria recusado aí a investida do Leão Azul paraense. É isso, galera, são as informações de momento. Ontem à noite eu ia gravar um vídeo, mas acabei tendo um problema de agenda, né? Ontem estava com a minha família, curtindo meu filhote, então não consegui gravar aqui com vocês. Mas agora, ao meio-dia no canal, a gente traz essas informações, que foi até bom, né? O vídeo ficou até mais atualizado para trazer a vocês aqui as informações. Eu acho engraçado que alguns torcedores ficam chateados quando a gente traz informações ruins, por exemplo, como essa aí do Camutanga, né? Acho que a culpa é nossa de trazer as informações. É engraçado, né? Tem um rapaz no Instagram que falou essa baboseira dizendo que a gente atrapalha trazendo informações como essa aí da saída do Camutanga. Mas enfim, o cara prefere viver em Nárnia, né, no Mundialice, e não posso fazer nada. Então, quando ele acordar, ele vai se dar conta das coisas que estão acontecendo. E, no caso aí, a saída do jogador Camutanga do Bampará Baenão. É isso, galera. Peço muito que você deixe o like. Eu acho que à noite a gente vai conseguir conversar um pouco mais também sobre o time que pode entrar em campo amanhã contra a equipe do Criciúma, né? Falar um pouco mais sobre essa preparação do Clube do Remo e, obviamente, sobre essas atualizações do mercado da bola. A janela vai fechar na próxima terça-feira e o Remo ainda segue no mercado em busca de novas contratações. E fiquem ligados, né? Porque o nome do João Pedro aí, centroavante, que veio lá do futebol do Vietnã, pode cair no bid também a qualquer momento. Deixa o like, pessoal, é muito importante. Verifica a tua inscrição no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!